E aí, gente, mais um episódio do nosso podcast da Uniplac, e inclusive falando para vocês que a gente vai encerrar esses episódios aqui da primeira temporada com chave de ouro, porque hoje vou apresentar para vocês uma parceria da Uniplac que está sendo um sucesso. Eu estou bem feliz de ter você aqui, Rafael, falando de esporte, falando de vida, falando de juventude e falando de um projeto que envolve hoje 900 crianças. Eu estou impressionada com isso. Rende Lages. Rafael, presidente da Associação Rende Lages, hoje falando desse esporte que, inclusive, foi o que eu joguei quando era adolescente. Incomodava. Levava a lambada das maiores, mas era uma rata de quadra. Faz parte. Rafael, bom ter você aqui falando desse projeto tão lindo. Pô, agradeço a oportunidade, né? A gente está muito contente. Essa parceria é muito válida para nós. A gente sempre enaltece, né, a Uniplac, porque realmente o que tu falou é uma verdade, né? Tipo, quando a gente fala de esporte, não é só o ganhar, o ser campeão, não ser campeão, algo assim. Mas envolve muita coisa, é saúde, é tirar muita gente da rua, é dar oportunidade, é trazer as crianças para um vínculo melhor. Se tu parar para pensar, hoje em dia tudo é tecnologia, né? As crianças hoje em dia só querem aquela coisa de computador, celular, vida online. Não, tem muita coisa que elas podem viver e vivenciar, né, dentro do esporte. E, pô, eu fiquei mais feliz ainda agora em saber que tu já jogou, isso é muito legal para nós. E ainda mais contente em saber que hoje é o último episódio da temporada. Então, realmente, vamos fechar com chave de ouro. Aí a gente fica muito feliz. De certeza, fechar com chave de ouro com você. Esses nossos episódios todos de podcast contando histórias da Uniplac, histórias da Uniplac com a comunidade, e agora contando essa história. Mas antes da gente falar de Rende Lages, o Rende Lages, gente, que foi fundado no ano de 2009 já, mas o Rafael é presidente desde 2018, né? Que você me disse que você está presidente do Rende Lages. Eu quero saber um pouquinho de você. Conta para nós, Rafael Gaúcho, quando é que veio para Lages? Como é que foi que se apaixonou por esse esporte? Então, eu vivo esse esporte desde criança, né? Então, eu comecei realmente na categoria de base com 11 anos de idade. Então, na época, meus pais, eu sou gaúcho, meus pais, eles se mudaram para o Mato Grosso, e no Mato Grosso tinha uma coisa que era muito interessante, aquelas empresas enormes que existem no Mato Grosso de soja e laticínios e tudo mais, eles patrocinavam muitos esportes lá nas cidades. Então, o esporte de base sempre foi muito forte lá. Agora aqui na região sul também está sendo, mas lá era um pouco mais à frente, digamos assim. Então, tu tinha muitas oportunidades. Então, na cidadezinha que eu morava, que era Campo Verde na época, tinham associações de todos os tipos de esportes possíveis. E o meu primo tinha 2 anos a mais, ele entrou antes no handball, e eu estava no futebol. E eu via que ele viajava mais do que eu. Ele viajava mais para competições, e falou, não, peraí, eu quero viajar mais, quero viver mais isso. E aí, no ano seguinte, com 11 anos no caso, eu comecei a praticar o handball também. E assim, foi aquela história de amor à primeira vista, né? Então, no futebol eu era goleiro, então já tinha um pouco de aptidão com as mãos, então no handball tudo deu certo, tudo se encaixou, né? E aí comecei a viver aquilo, e pra te ter uma noção, olha que coisa engraçada, eu sempre conto essa história. Não vou lembrar o ano exato, mas eu tava com 14 anos, a gente foi jogar uma competição nacional, e naquela época eu ouvi falar do começo da Rende Lages, que estavam no 2º ano. Olha que legal! E tinha um time escolar, que era bem interessante aqui pro sul. Então naquela época eu já ouvia alguma coisa, mas obviamente nunca fez nenhuma ligação, né? E aí, bons anos depois, eu acabei entrando na Rende Lages. Na Rende Lages. Então, ali por 2017, meados de 2017, eu já estava morando aqui em Lages, já tinha meio que parado de jogar, tinha dado uma segurada nisso, né? Fui viver minha vida profissional e tudo mais. E aí conheci na academia 2 guris que jogavam handball e estavam com a camisa da Rende Lages, e eu lembrei dessa história. Eu falei, olha, eu jogava em tal cidade e lembro da história de vocês. E eles falaram, a gente tem uma competição, daqui 2 meses tu poderia ir lá treinar, a gente está precisando de um pivô, que é a posição que eu jogo. Poderia treinar e ver se não viaja conosco. 2 meses depois eu estava viajando com eles, jogamos 2 competições juntos, e de lá para cá pronto. Aí virei o Rafael da Rende Lages. Gente, que legal isso. Me conta um pouquinho então da Rende Lages, como é que ela está estruturada? Legal. Então assim, a Rende Lages, na verdade, o handball em Lages sempre teve vida, né? Há muitos anos atrás já existia handball em Lages, mas nunca teve uma associação, nunca foi uma coisa tão séria. Era mais uma coisa de amigos que se reuniam e jogavam, digamos assim.
E lá em 2009, o Jair Bogoni, que é bem amigo aqui da Uniplac também, o Marlon e outros professores resolveram criar uma associação para ver se a coisa meio que pegava um ritmo legal, né? E em 2009 eles criaram a associação. E aí a coisa foi meio que crescendo. Hoje, assim, para fazer um resumo da associação, nós temos 10 escolinhas municipais espalhadas pela cidade, né? Essas escolinhas, elas não têm custo algum. Então, tipo, você pode iniciar no handball sem custo nenhum. A partir de que idade as crianças iniciam? A partir de 5 anos de idade. A partir de 5 anos de idade, a gente já tem escolinhas na cidade. Então, essas 10 escolinhas estão bem espalhadas. A gente sempre meio que escolheu pontos estratégicos para meio que abraçar a cidade toda, né? Então, nós temos 10 escolinhas na cidade hoje, inclusive uma aqui na Uniplac. Essas escolinhas, como eu falei, não tem custo algum. Então, a criança pode iniciar, ela não tem custo de matrícula, ela não tem custo de mensalidade ou de uniforme, ela não tem que arcar com nada. Então, realmente, o intuito é fazer uma socialização dessas crianças, dar oportunidade para elas, né? E, obviamente, não ter esses custos. Então, assim, hoje a gente é afiliado da CBHB no mini handball, né? Então, a Confederação Brasileira nos ajuda nesse quesito, então é uma coisa bem interessante. Dentro do clube, então, a gente tem um núcleo de saúde, então a gente tem um suporte de saúde muito forte, com psicólogo, nutricionistas, fisioterapeutas, dentista, médico, hospital e assim por diante. E temos também uma academia, que é a nossa parceira, que nos ajuda também nessa parte do desenvolvimento físico dos nossos atletas. Então, como tu fez a pergunta, a criança começa ali com 5, 6, 7 anos, né? E aí ela vai se desenvolvendo. Então, as crianças que chamam mais a atenção, a gente chama para os polos que a gente chama de polo de rendimento. Então, além dos 10 polos de iniciação, que são mais lúdicos para iniciar a criança no esporte, a gente tem esses polos de rendimento. E aí, dentro do polo de rendimento, a gente tem as categorias. Então, hoje, a Rende Lages não é uma Rende Lages, né? Hoje, a Rende Lages, a gente tem 10 times dentro da Rende Lages. Gente, que legal isso. Esses 10 times separados por essas categorias. Isso. Quais são elas? Então, a gente começa no sub-12, aí temos o sub-15, sub-17, o sub-20, o universitário e o adulto. E dentro dessas, cada uma, a gente tem o feminino e o masculino. Então, totalizando, são 10 times, 10 equipes, né? Então, quando a gente fala, porque é o time da Uniplac, não, são os times da Uniplac Rende Lages, né? Porque são 10 no total. Então, por exemplo, hoje, neste momento, o nosso feminino está jogando a Olesc, né, no feminino, que é o sub-17. Certo. Inclusive, tem uma notícia bem legal que eu acabei de receber. A atleta Laís, que está lá na Olesc nesse momento, ela acabou de ser convocada. Dia 1º ela está indo para o Rio de Janeiro e ela vai disputar o brasileiro de cadetes, da categoria dela. Então, a menina que começou conosco, ela começou com 10 anos na escolinha de base, hoje ela está com 16 e ela vai jogar agora o brasileiro, agora dia 1º lá no Rio de Janeiro. Gente, eu acho isso emocionante, porque a gente acompanhou toda a história de Leoas da Serra aqui, você estava falando... Sim. A gente em off aqui falando do Maurício, falando das Leoas. Sempre. E agora vendo a Rende Lages vindo num caminho igual e que faça todo esse sucesso. Como é que é pra vocês quando pegam essas crianças lá pequenas e vê uma menina dessa ser convocada pra seleção brasileira? É muito gratificante, né? Uma coisa assim que, claro, a gente sempre sonha com isso. Eu quero ter um atleta na seleção. Eu quero ter um atleta... Obviamente, claro. Eu sempre digo assim, a Rende Lages é um projeto social. Essa é a ideia. Mas um bônus é a parte esportiva, ele vai vir a acontecer, né? É uma coisa que a gente espera já. E quando acontece esse tipo de coisa, para nós é muito gratificante. Um exemplo, assim, o nosso goleiro do time adulto, o Rômulo, hoje ele é o preparador físico também de goleiras do Concórdia. Semana retrasada, a gente até tirou sarro dele. Ele estava no Mundial, o Mundial foi dos 17... Um país nórdico europeu, esqueci o país que foi agora. Mas ele estava, por exemplo, na quinta-feira lá com a seleção, no sábado ele estava aqui, em Lages, passando frio, jogando aqui o sub-17 do juvenil. Daí a gente ficou, poxa, é uma coisa muito maluca muito isso, maluca. Né? Outro exemplo legal, em 2019, a gente foi campeão da Liga na Série Ouro do handball adulto masculino, e na semana seguinte o João, que é um atleta nosso, estava no Mundial também do handbeat, que é o handball de areia. Então, assim, são coisas... que não tem explicação, sabe? Como eu digo, a gente cria já imaginando que um dia isso vai vir a acontecer, mas quando acontece, parece que a gente não está preparado, né? Agora, o orgulho é grande, né? É demais. Eu sempre brinco assim, são nossos filhos, né? Então a gente tem 900 filhos espalhados pela cidade. Agora essa é uma das filhas que... tá indo para um campeonato a nível nacional no Rio de Janeiro e, poxa, a gente brinca com eles. Ela mal viajou tantos quilômetros aqui ao redor e, de repente, está lá no Rio jogando no Brasil. É muito legal, né? Como é cuidar desses 900 filhos? É uma loucura, né? É uma loucura.
Eu agora fiquei pensando. Eu graças a Deus eu posso dizer que eu sou muito afortunado não só com as crianças, mas principalmente com as pessoas que eu tenho ao redor. Então a gente tem hoje, graças a Deus, professores muito bons na associação. Os nossos professores todos saíram da própria associação, então isso é uma coisa muito legal e muito mais gratificante também, porque tu vê, eles se criaram dentro da Rende Lages e hoje eles podem mudar a vida de muitos na Rende Lages também. Então, uma coisa legal, hoje aqui como bolsistas da Uniplac, a gente tem alguns alunos, atletas, que estão estudando educação física. Então, a gente sabe que eles vão ajudar a desenvolver muitas crianças também. Então, você se cria dentro da Rende Lages, a gente sempre brinca que você não sai da Rende Lages. Então, assim, graças a Deus, eu tenho professores incríveis nesses polos, então me ajudam bastante, fazem acontecer bastante. A parte burocrática é o que mais nos derruba, né? A parte mais difícil, realmente, essa parte burocrática, a parte financeira, sempre é muito complicada, então a gente sempre está correndo atrás de um monte de coisa para fazer acontecer. Um exemplo, infelizmente, essa menina mesmo, ela não tem condições para ir até o Rio, ficar lá os 10 dias de competição e assim por diante. E não é tão simples você falar assim, a federação vai pagar. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que correr atrás também disso. Então, sempre uma coisinha ou outra, ao mesmo tempo que nos dá muita alegria, também a gente sabe que gera muita preocupação, né? Então, é complicado. Mas eu posso dizer que a parte do ônus é muito menor do que o bônus, com certeza. Então, a alegria de ter essas crianças em desenvolvimento, fazer acontecer, esse tipo de notícia é muito mais gratificante do que essa correria que toda a associação nos dá. E os professores ajudam muito. Então, a equipe que eu tenho na presidência, na diretoria, a equipe de apoiadores que nós temos é fantástica. Me conta agora um negócio. Eu vejo você falar você fala de parcerias, de correr atrás, de conseguir viabilizar. São viagens, são escolinhas, é alimentação para essa criançada toda quando viaja. Então, quando a gente chega em falar, e estudo, né? Quando a gente chega em falar de Uniplac em parceria com Rende Lages, é uma parceria muito importante, né? É gigantesca. Para te ter uma noção, até semana passada eu falei em off que a gente teve uma reunião com o Caio e, bom, eu vou falar um pouquinho do Jux e já volto nessa questão. No Jux, esse ano, a modalidade de handball do Jux é absurda. Para te ter uma noção, tinham 7 times da Liga Nacional disputando o Jux. Então, hoje, o estado de Santa Catarina é o estado mais vitorioso no handball feminino, disparado a nível nacional, e é o segundo estado mais vitorioso a nível nacional masculino. Então, assim, é absurdo o nível. As meninas, por exemplo, jogaram contra a Blumenau, que é multicampeã nacional, jogaram contra a Concórdia. A Concórdia acabou de ser 3º lugar no Mundial, então é absurdo. A Criciúma também está no Nacional, é muito forte, e o masculino nem se fala. E então essas universidades, a gente estava conversando com eles, para te ter uma noção, o campeão do masculino, eles tinham 6 ou 7 atletas bolsistas com 100%. O resto não, o resto eles ganham 50% de parceria com a universidade. A outra equipe que já foi por 10 anos consecutivos, esse ano perderam a hegemonia, 10 anos consecutivos campeões do Jux, mesma história, eles têm uma porcentagem que chega a 80% e o resto não. E nós não, a gente tem uma parceria com a Uniplac gigantesca que é de 100%, graças a Deus. Né? Então, os nossos alunos, né, que a gente cria dentro da Rende Lages, eles têm a possibilidade de fazer uma faculdade sem custo algum, né, em troca do esporte, de viver e acreditar na associação, de viver e acreditar no esporte. Então, isso é uma coisa, assim, muito gratificante. Bom, se eu te mostrar ali o Instagram da Rende Lages, tem atletas de Recife, de tudo quanto é canto, que se oferece a vir fazer uma fase de treinamento para tentar uma bolsa aqui conosco. Que coisa pela boa. Parceria. Eu fico feliz com isso. Assim, eu falo pro Caio, é uma coisa que não tem dimensão, assim, mas ainda assim é uma coisa que a gente briga muito na Rende Lages, nosso intuito não é trazer gente de fora, o nosso intuito é dar oportunidade para as pessoas daqui. Então hoje eu posso falar assim que graças a Deus esses troféus essas medalhas e troféus que a gente conquistou no Jux são com crianças criadas em Lages, são com crianças de Lages, são com crianças que a gente apostou e fizeram acontecer. Então um exemplo, os meninos ano passado a gente foi vice-campeão, esse ano a gente ficou em 3º, a gente perdeu a semi para o atual campeão, infelizmente, mas a semifinal a gente pegou um time de uma faculdade, a qual eles tinham 4 faculdades interligadas no time, claro, né? Isso ainda é possível no Jux, é uma coisa que a gente briga, mas infelizmente é possível. E inclusive eles trouxeram 4 jogadores do Rio Grande do Sul. Então eles fizeram um selecionado muito forte, um time muito pesado, muito forte mesmo, que inclusive é time de Liga Nacional, e a gente foi com 14 meninos sub-22, todos abaixo de 22 anos, todos de Lages, e os meninos fizeram frente e conquistaram a medalha de 3º lugar.
Gente, vocês que estão nos ouvindo aí, o pessoal que é de dentro da Uniplac já sabe do que é Jux, Jubes, essa coisa toda. O Rafael tá falando dos Jogos Universitários Catarinenses, Exato, né? Que é os jogos entre as universidades e que a Uniplac sempre faz muito bonito. E esse ano fez lindão foi com o Rei de Lages. Ano passado foi aqui em Lages, né? Foi incrível, a edição de Lages foi incrível. Inclusive, é muito legal jogar em casa, né? É demais, é demais. Inclusive, a gente foi campeão geral, né? A Uniplac foi campeão geral. Ano passado foi muito legal mesmo. Esse ano, por vários fatores, ainda quesito pandemia, alguns times não conseguiram participar, por exemplo, as Leoas acabaram não conseguindo participar do Jux, então a Uniplac foi com times reduzidos, né, com menos modalidades, né, mas foi muito legal, poxa, o pessoal do DCE nos apoia muito, a Uniplac em si nem se fala, foi bem bacana mesmo, então graças a Deus a gente conseguiu uma classificação muito legal, e foi um campeonato de preparação, porque agora, final de semana que vem, o nosso feminino, que é o time universitário, está indo disputar as finais da Liga Ouro, em Balneário. Vai ser em Balneário no final de semana que vem, dia 6 e 7 de agosto, em Balneário. E nos dias 22, 23, não me lembro exatamente os dias, o masculino vai disputar as finais da Ouro também em Criciúma. Então a gente tem 2 finais de Liga Ouro esse ano, tanto no masculino como no feminino. Isso já agora? Agora, mês que vem. Coisa boa, gente. Mais projetos para esse ano, o que a gente tem? Então, tem muita coisa mesmo. Esse ano, é que nem a gente falou, a gente está saindo ainda da pandemia, então a gente estava muito travado com a pandemia, né? Então esse ano a gente tem bastante coisa para acontecer ainda. Então a gente tem as finais, né, da Liga Catarinense Série Ouro, no masculino e no feminino, que é muito importante para nós. Temos bastante competição ainda da Liga Catarinense em todas as categorias. As finais, elas começam em setembro e vão até novembro. Temos o JASC ainda, né, os Jogos Abertos de Santa Catarina, tanto no masculino e feminino. A gente está com um projeto bem interessante que a gente, ano passado, em parceria também com a Uniplac, a gente foi jogar uma competição no Paraguai com o feminino. E aí, esse ano não deu, mas no ano que vem a gente está com uma proposta bem legal de disputar uma Copa no Uruguai, com o masculino e com o feminino. Nossa, que bacana! Então a gente sempre fala, vamos levar o nome da Rei de Lages Uniplac até onde der e aonde for, né? Isso para nós é muito interessante, porque aquela coisa que a gente sempre diz, a gente não procura apoiadores de modo financeiro, né? A gente quer uma ajuda para os atletas, para as crianças e assim por diante, mas a visibilidade é muito grande, né? Aquilo que eu digo, uma coisa é você apoiar um time que é um time, e quando eu falo Rei de Lages, que a gente falei, poxa, são 900 crianças e 10 times, então a visibilidade ela é bem, bem ampla. E para fechar o ano, a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, que a gente chama de festival. Esse festival, a gente pega, então, as 10 escolinhas, reúne todas as crianças, daí a gente faz pipoca, cachorro-quente, assim por diante, e faz como se fosse aquelas interclasses, intermunicipais, interescolares. Eles jogam entre eles. Eles amam, né? Então, é aquela loucura. A gente sempre fala, bom, mesmo sendo um projeto social, as crianças querem disputar, querem jogar, querem brincar, então é importante isso tudo, né? Então o festival a gente faz justamente para isso. Gente, muito legal mesmo. O Rafael falou sobre essa parceria bacana com a Uniplac. É muito bom ter os teus jogadores, as tuas jogadoras aqui sendo nossos alunos. Aliás, quando a gente publica lá nas nossas redes rendilares, time Uniplac. Dá um orgulho, né? Sim, é uma coisa que a gente sempre bateu em cima, a gente sempre gostou. Tu tá aí com as camisetas. Deixa eu te mostrar uma camiseta. Pega lá, que ela caiu, mas eu vou juntar lá. Aqui são 2 exemplos. Essa aqui é uma das camisetas desse ano. Essa é do time feminino. Essa é nova. Pode ver que tem a Uniplac bem grande na frente. Deixa pra tu uma segurar, coisa diferente. Então, essa é a camiseta do feminino desse ano, do feminino adulto, né? Então, a gente sempre valoriza que é a Uniplac. Que é legal. O apoiador. Eu tenho um joelho estourado por causa desse esporte. Nem me fale. É uma coisa que eu também tenho. Os teus estão inteiros ainda? Eu nem sei como é que eu caminho. É triste. Ossos do ofício, né? Então aqui a gente tem a camisa de treino, né? Então a Uniplac. E aqui é uma coisa que a gente sempre bateu em cima. A gente sempre brinca com essa hashtag, né? O time Uniplac. Ali, ó. Eu acho muito bacana isso. Me acabo de orgulho. Sim, a gente sempre bate em cima disso. Porque... Tá Jari e tá Gabriel aqui, que cuida das nossas redes, do nosso marqueteiro. Dá um orgulho de fazer essa hashtag, né, Gabriel? É muito legal, é muito legal. É muito bacana. A gente sempre bate em cima disso, porque eu sempre digo assim, o que de maior a gente pode dar para os nossos atletas é o estudo, né? Uma coisa que eu falo muito para eles. Eu vivi isso, como eu estava te falando em off, quando eu cheguei com 17 para 18, eu cheguei naquela etapa que o atleta tem que escolher. Ou eu continuo jogando, ou eu vou estudar e viver minha vida. Você vai trabalhar de verdade. Exatamente. Vai trabalhar de verdade. Então, assim, chegou aquela fase
não tinha muito o que fazer. E, infelizmente, hoje no Brasil, a gente sabe muito bem disso, tirando o futebol, os demais esportes, eles não... Assim, ó, financeiramente falando, eles não vão mudar a tua vida, é muito difícil. É um a cada, sei lá, a cada 500 e olhe lá. E aí eu sempre falo para eles, pessoal, vai chegar um momento que não vai mais, né? Tipo, o teu corpo não aguenta, a tua mente não aguenta, tu não vai mais ter apoio, tem tudo isso. Então, assim, a educação é tudo. Então, o mínimo que você pode é ter uma formação, é você se preparar para o futuro e assim por diante. Isso é muito importante. E aí, quando a gente conseguiu abraçar essa parceria com a Uniplac, pronto, foi a chave de ouro de vez, né? Era tudo que a gente precisava. Então, hoje, os nossos atletas, eles estão muito bem assistidos, então eles estão ali, tipo, estudando, vão ter uma formação, vão ter um futuro, vão continuar vivendo o esporte até onde queiram, né? Vão continuar trabalhando em prol do esporte, isso é muito legal, muito importante, tanto que hoje a maioria dos nossos atletas eles fazem ou fisioterapia ou educação física, porque eles querem continuar no mundo do esporte e ajudando, isso é muito importante. Então tudo isso é uma coisa assim que é importante, então a gente apoia muito em cima disso. Então quando a gente brinca que é o time Uniplac, é a maior verdade, porque muitos jogam pela formação, jogam pelo estudo. Que coisa, né? boa. Inclusive, teve uma coisa legal esse ano, um grupo de ciência da informação, eles estão fazendo TCC sobre a Rende Lages, está muito legal. Fizeram o nosso site, provavelmente daqui uns 15 dias o nosso site vai para o ar, já está pronto o domínio, está tudo pronto o site, a gente está fazendo só alguns ajustes. E assim, é que nem eu falo, a Rende Lages ela está tomando proporções assim, acima do que a gente esperava, mas ao mesmo tempo trazendo resultados acima do que a gente esperava também. Que coisa então, boa, nossa, vale a pena. Vai ter orgulho. Você falou que logo tem site, então. Claro que tem site. Mas já tem Instagram, tem tudo. Deixa contatos, porque daqui a pouco surgem novas parcerias. Legal. Isso é uma coisa muito importante. Eu nem ia citar, mas eu vou entrar nisso. Não, tem que citar sim. Legal, Venham apoiar a Rende Lages. Então, no ano passado, durante a pandemia, a gente estava com mais tempo ocioso, eu comecei a tentar entender o que a gente poderia fazer para ter mais apoio, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura, a Fundação Municipal de Esportes nos ajuda, assim, de uma forma gigantesca, a Uniplac nem se fala, a gente tem os nossos apoiadores, né? Mas eu tinha que achar alguma forma de fazer a coisa acontecer, porque, como a gente falei, poxa, são 900 crianças, são 10 times, se tocar um time é difícil, imagina 10 times, né? Então, financeiramente falando, é pesado. E aí eu fui pesquisar sobre a lei do incentivo ao esporte e tudo mais. É bem complexo para você conseguir aprovação, é uma papelada, é uma coisa bem difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu. E aí a gente está naquele momento da captação de recursos. Eu achei que seria impossível mesmo, mas de repente eu consegui uma parceria muito forte, eu creio que não tem problema falar nomes, mas a gente conseguiu uma parceria muito forte com a Bernec, a Bernec chegou na cidade e nos ajudou assim de uma forma gigantesca, e com o Porto de Itapuã, uma coisa assim, tipo, Itapuã, né, tipo, nada a ver com Lages, o Porto, nada a ver com Lages, mas eles nos ajudaram também, inclusive já estão aqui na nossa camiseta. Que legal isso, gente. É uma coisa muito gratificante. Tu tá em fase de captação ainda? Em fase de captação. Então, empresas... Exato. Deixa contato, Rafael. Exato. Pode nos seguir no Instagram, não tem erro, né? @RendeLages. A fase de captação é uma coisa muito legal, é uma coisa muito simples. Em resumo, você pega o teu lucro real, 1% do teu imposto anual, você pode destinar. Qual que é a diferença? A diferença é que tu vai saber para onde esse dinheiro está indo, né? E é uma propaganda gratuita. Como eu falo assim, o que eu brinquei com o pessoal da Bernec, falei, olha, sem querer, vocês estão tendo uma propaganda de 900 crianças, de 10 times, em sei lá quantas mil camisetas, em sei lá quantos centenas de jogos, né? Então, assim, é uma coisa que não vai sair do teu bolso, é como se fosse um pagamento de um imposto, a gente entrega o recibo, a conta é no Ministério Público, não tem erro, e é simplesmente abatido no final do ano ali, não tem burocracia alguma. Então, a gente está nessa fase de captação, ela vai até março do ano que vem, então a gente precisa ainda de 1 ou 2 empresas parceiras aí para entrar nisso. E claro, quem quiser apoiar de outra forma, de forma direta, ou na forma de parceria, um exemplo, a maioria dos nossos apoiadores hoje, eles não nos dão dinheiro em si, eles nos ajudam com serviço. Um exemplo, os nutricionistas, o psicólogo e assim por diante. Então, se tem alguma empresa que quer nos apoiar de alguma forma, vai ser um prazer gigantesco, ou quiser conhecer melhor nossos polos, ir até um polo, ir até uma competição, a gente sempre está de portas abertas e vai ser bem interessante. Que coisa legal, legal demais, gente. Rafael, bom demais ter você aqui. Eu que agradeço. Como eu falei no início do nosso podcast, esse é o nosso último dessa temporada, logo vem novidades aqui para vocês, e eu vou deixar então esse minutinho final para você deixar um recado para nossa comunidade, tanto acadêmica como de Lages toda, que nos assiste. Bom, primeiro, vou agradecer novamente aqui a oportunidade, espero que não seja a última, espero vir mais vezes, trazer algum atleta
atleta, vezes. alguma história diferente. Se fosse para contar a história dos atletas aqui, a gente passaria horas e horas conversando, a gente tem umas bem legais. Mas é isso, eu sempre digo a mesma coisa, acreditem nos seus sonhos, né? Eu sempre digo assim que se fosse para ser mais pezinho no chão, já teria fechado a Rende Lages há alguns anos, né? O que o Maurício sempre fala. Não, se eu fosse um cara sensato, as leoas tinham fechado. Mas não, a gente tem que acreditar nos sonhos, gerar oportunidades, né? Eu sempre digo que, poxa, são, vamos lá, 900 crianças, que 1, 2, 3 dê certo na seleção, mas que dessas aí pelo menos 500 não se envolvam com drogas, continuem no mundo do esporte, melhorem a saúde, tenham oportunidade de estudar numa grande instituição. Então, pô, isso é muito gratificante. Hoje a gente tem atletas que foram campeão disso, campeão daquilo. Legal, isso é muito bom para nós. Mas eu posso falar de boca cheia aqui. Eu tenho atleta que se formou, que já é educador físico, que inclusive trabalha conosco. Eu tenho atleta que já se formou em pós-graduação. Então, isso é muito mais gratificante. Então, assim, por mais que a gente tenha muitas dificuldades, por mais que realmente, às vezes, a gente, poxa, será que vale a pena continuar ou não? Vale a pena. Quando você acredita no que você quer ou acredita no teu sonho, ele acontece. Então, um exemplo bem resumido de tudo isso. Pô, a gente tinha time com crianças abaixo de 20, 22 anos de idade, um time teoricamente falando mais fraco, e tá aqui o resultado. Então, vale a pena. Acreditem e apostem e se joguem e corram atrás que a coisa funciona. Gente, muito legal mesmo. Parabéns por esse legado. Obrigado. Porque é um legado. É um legado, e um legado que fica pra história. Então é isso. Logo a gente volta de novo aqui com algum podcast da Uniplac, novidade para vocês. Logo a gente chega com uma nova temporada e fiquem por aí, nos aguardando, fiquem por aí atentos às nossas redes sociais e atentos a todas as notícias da Uniplac, né? E principalmente sigam lá, então, @RendeLages no Instagram e apoiem esse projeto tão bonito, esse #Time Uniplac. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.